Oi, oi, pessoal. Tudo bem? Estou aqui esperando vocês para a gente começar nossa segunda live sobre recuperação de créditos de PIS/COFINS. O pessoal está entrando aqui na nossa sala. Alex, né? Tiago, Priscila. Bom, pessoal, um prazer estar aqui com vocês de novo. Boa noite, Bernadette. Vamos dar uns minutinhos aqui para o pessoal ir chegando, né? Esperar o pessoal entrando. Se vocês quiserem ir manifestando aí da onde que vocês conectam, para a gente saber, se conhecer mais, aproveitem aí essa interação. Josete, que carinho ver você aqui, nossa aluna da pós-graduação em Direito Tributário Aplicado de Sorocaba. Sejam todos muito bem-vindos. Então, antes da gente começar diretamente dentro do tema, né, que são os créditos de PIS/COFINS. Oi, Nóbrega, que legal te ver por aqui. Muito bom, Tatuí. O Álvaro também tá por aí. Muito bom, gente. Legal demais. Bom, Josete, chegou no horário, né? Só contar para vocês. Mi, tudo bem? Que bom te ver de novo. Isso significa que vocês gostaram da primeira live, né? Porque se organizaram para estar aqui com a gente de novo. Muito legal. Excelente. O pessoal tá entrando, nossa sala já tá ficando cheia. Ibitinga, né, na minha xará. Pessoal de Belém, Bernadette, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Vou esperar só mais uns minutinhos, o pessoal tá chegando. Quem aí trabalha com o PIS/COFINS diretamente, manda um coraçãozinho aí pra gente ver. O quanto dos nossos ouvintes aí apuram PIS/COFINS no dia a dia. Dá um coraçãozinho na nossa live. Pessoal de Natal, Petrolina. Olha lá, já vi um coraçãozinho. 2 coraçõezinhos. Ellington também muito querido, né? Olha lá quantos agora. O pessoal gosta do PIS/COFINS mesmo, né? Esse coraçãozinho a gente pode entender como quem gosta de PIS/COFINS. Eu gosto, né? Sou suspeita para falar. Eu adoro esses 2 tributos. Camila, querida, daqui de Sorocaba, parceira nossa lá na Comissão de Direito Tributário da UAB. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Shirley também. Kátia Ana, minha aluna. Legal demais te ver aqui. Pessoal, fico feliz demais. Olha lá, quantos corações. Agora ficou bonito nossa live, hein? Cristiane, minha sogrinha. Vai aprender de PIS/COFINS também? Seja bem-vinda. Pessoal, vou contar para vocês a saga. Ah lá, o Alex, querido, logo estará aqui mesmo. Vocês 2 são muito bem-vindos aqui na nossa turma de PIS/COFINS da APG, né? Nós vamos ter a formação especialista em PIS/COFINS, uma formação presencial aqui em Sorocaba, 40 horas. Parte do módulo será eu que seria a professora, né? Nós vamos falar ali da apuração do PIS/COFINS em todos os seus aspectos. E o segundo módulo será ministrado pelo professor Kleber, né, que envolve a escrituração. Então, não basta que a gente saiba apurar o tributo, mas é importante que a gente saiba como declarar corretamente, porque a declaração, na verdade, é o tratamento tributário que a gente deu, né, para o crédito e para a receita. Então, se a gente erra na declaração, na verdade, a gente erra em tudo, né? Então, é importantíssimo a gente conseguir conciliar tanto o aspecto teórico da própria apuração quanto a escrituração fiscal. E daí, pensando nisso, é que a APG desenvolveu essa formação presencial, 40 horas, é uma formação realmente para capacitar o profissional para ele fazer a gestão tributária de excelência dentro do PIS/COFINS, né? Para formar profissionais aí que vão se destacar no mercado como profissionais que
atuam com PiscoFins dentro de um padrão de excelência no mercado. Esse que é o nosso propósito, tá bom? Isso mesmo, Ana, EFD Contribuições. Olha lá, muito bom. Legal, gente. Fico feliz, então, de vê-los aqui. Eu vou fazer, então, vou contá-los como foi a saga para preparar o nosso material da nossa live de hoje. Eu fiz uma pesquisa dentro do CARF e selecionei 40 decisões do CARF no total, tratando a respeito de créditos de PiscoFins. Em alguns... Ah lá, Andréia, muito bem, seja bem-vinda. Cliveson também, né? Acho que você foi meu aluno, salvo engano. Muito obrigada, Bernadette, pelo carinho. Então, pessoal, eu fiz esse levantamento das decisões do CARF e selecionei 40 decisões do CARF que me parecem são interessantes, são situações que a gente vive no dia a dia das empresas, então é sempre bom confirmar aquilo que a gente já faz, ou até rever, né, se a gente está dando um tratamento diferenciado. Para quem ainda não sabe, é importante a gente pontuar um pouquinho quem é o CARF, né, porque a nossa live, ela, né, tem como proposta falar a respeito de créditos de PiscoFins baseados nas decisões recentes do CARF. Então, a gente precisa ter uma consciência plena de quem é o CARF e qual é o papel dele dentro da apuração do PiscoFins. Então, acho conveniente que a gente traga esse esclarecimento agora, desde o início. O CARF, pessoal, é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. É o nosso tribunal administrativo. É o órgão do Ministério da Fazenda que julga os autos de infração vinculados, né, a tributos federais. Na verdade, o CARF ele julga os recursos, tanto dos contribuintes, que a gente chama lá de recurso voluntário, quanto do fisco, que nós chamamos de recurso de ofício, que envolvam tributos federais. E a terceira seção do CARF é responsável pelo julgamento de recursos que envolvam ou que tratem de incidência de PIS e COFINS nas operações das empresas. Então, quando eu falo para vocês aqui, acórdão do CARF, eu estou dizendo uma determinada empresa, em algum momento foi autuada, recebeu lá uma cobrança tributária, né, um auto de infração, e apresentou a impugnação, apresentou a defesa, né? E depois, em grau de recurso, também recorreu, e daí, nesse caso, para o CARF, né? Que trata aí desses recursos, tanto em segunda instância, quanto também em terceira instância, que é o que a gente chama de recurso especial. Então, depois do recurso voluntário do contribuinte, depois do recurso de ofício do fisco, né, que pode existir em segunda instância, a gente ainda tem uma terceira fase do contencioso administrativo, que é chamado de recurso especial. Ele tem lá algumas características próprias, né, que é a necessidade de informar uma decisão paradigma, que é aquela decisão que serve como de confronto, né? Você tem que demonstrar para que o seu recurso especial seja admitido para julgamento, que numa determinada situação, num outro caso, o CARF decidiu de forma diferente em relação ao seu caso. Então, deixando um pouco mais concreta a explicação. Vamos imaginar que na minha empresa eu recebi um auto de infração de glosa do crédito, né? Então, o fiscal veio até a minha apuração e entendeu que o crédito sobre determinado combustível usado na minha produção não seria permitido. Então, ele faz a glosa do crédito. Quando você glosa um crédito, você está tirando o efeito desse crédito da apuração. Quando você tira o crédito, o que acontece com o débito? Com o seu saldo devedor no mês? Ele aumenta, né? Porque o crédito ele é utilizado para compensar o seu débito. Quando você tira um crédito, né, essa conta, ela aumenta o seu saldo devedor ou diminui o seu saldo credor. Enfim, a glosa de um crédito, ela implica no dever de recolher o tributo. E daí,
para que a gente tenha o nosso recurso especial admitido pelo CARF, nós precisamos provar que, por exemplo, no meu caso, eu sofri a glosa do crédito sobre o combustível, enquanto que no caso de um outro contribuinte, para ele foi autorizado esse mesmo crédito. Ou seja, nós temos decisões ali que são díspares, né? São antagônicas. Por que no caso de um contribuinte o crédito foi admitido e por que no meu caso esse crédito foi glosado? Então, para que o nosso recurso especial ele suba, né, ele seja admitido, seja conhecido para julgamento, para que então se entre dentro do mérito, a gente precisa ter essa decisão que a gente chama de decisão paradigmática ou a prova da divergência jurisprudencial. Entenderam? Qualquer dúvida podem perguntar aqui no chat, tá? Então, assim, quando eu falo para vocês que nós vamos tratar aqui dentro da nossa live sobre créditos tributários, créditos de PIS/COFINS, baseados nas decisões recentes do CARF, eu estou dizendo, nós vamos usar da interpretação que o CARF tem dado em recursos que foram apresentados ou pelo contribuinte ou pelo próprio fisco vinculados a créditos de PIS/COFINS. Então, nós vamos usar a experiência de outras empresas, né, situações que foram experimentadas por outras empresas em autos de infração, para a gente também formar o nosso juízo a respeito daquele crédito, se ele é possível, se ele não é, qual é o grau de risco que existe. Então, gente, quando a gente trata aqui de créditos, dessa análise interpretativa com base nas decisões do CARF, nós não estamos falando da lei, né? A decisão do CARF, ela faz lei apenas entre as partes, apenas para aquela empresa que foi autuada e que teve a sua decisão e o fisco. Mas e para a gente que somos outros contribuintes, né? Diferentes, para a gente... Aquela decisão do terceiro, ela tem caráter interpretativo, né? Ela pode nos orientar na tomada de decisão, mas ela não é a própria lei, ok? Tudo bem? Tá compreendido isso, pessoal? Eu vi aqui, né? Teve um pessoal fazendo pergunta, deixa eu ver. Sobre varejo, no meu caso, sou responsável de PIS/COFINS, cumulativo e não cumulativo, né? Eu acho que é a Ana. Enfim, muito bom. Nós, né, no varejo a gente tem créditos próprios também, né, no comércio de uma maneira geral. Mas entenderam, pessoal? Ficou claro para todo mundo? Então, quando a gente fala aqui de uma decisão do CARF, isso não significa que seja a própria lei, significa que foi a tratativa dada pelo Tribunal Administrativo em relação a um caso concreto, um fato concreto realizado por uma outra empresa. Então, imaginemos, a empresa A, que foi a empresa que teve a decisão do CARF para ela gastava combustível na empilhadeira da produção. E para ela foi admitido o crédito sobre o combustível utilizado na empilhadeira da produção. Imaginemos que eu sou a vizinha daquela empresa e eu também gasto aquele combustível na empilhadeira da produção. Vocês concordam que conhecer como o CARF interpretou aquela situação, no caso do meu vizinho, do meu concorrente, me auxilia na tomada de decisão para minha própria empresa? Estão entendendo isso? Ou seja, eu vou me valer da experiência de outros contribuintes para aproveitar, né, essa experiência e tomar a decisão no meu caso, né? Lembrando que a decisão do CARF em si, ela só faz lei para as partes que tiveram aquele caso, né? Que teve o julgamento, teve o recurso. Para nós que somos terceiros, ela tem caráter interpretativo, né? Nos auxilia na interpretação da legislação. Um dos vieses que a legislação pode ser interpretada. E a importância do CARF é que, como são eles que decidem, né, se aquele auto de infração vai ser mantido ou se ele vai ser cancelado, né? Então, eu sou fiscalizada. Se eu sei que o CARF vai decidir o meu recurso, não é importante que a gente saiba como ele vai interpretar aquela questão? É importantíssimo, porque daí eu já posso antever o meu risco. Se ele é grande, se ele é pequeno, enfim. E além do CARF, é sempre muito importante que a gente também conheça como o judiciário pensa a respeito disso. Mas o CARF, por ser um órgão colegiado administrativo muito especializado,
os conselheiros que julgam dentro do CARF, eles têm uma experiência muito grande dentro da apuração do PIS/COFINS. Então, eu ainda acho que as decisões do CARF, elas são as mais elucidativas no sentido de se entender a legislação de PIS/COFINS. Muito bem? Então, é nesse sentido que nós vamos fazer as nossas lives, teremos outras ainda, sempre buscando conhecer mais e de forma mais profunda como o Tribunal Administrativo está interpretando a legislação para fins de crédito, ok? Então, eu fiz essa seleção aí de 40 decisões no total, talvez não dê tempo de falarmos de todas elas, mas o material, ele vai ser disponibilizado para vocês. Assim como a primeira live, a gente já disponibilizou esse material, a segunda agora também. Então, eu fiz a seleção, grifei dentro de cada decisão o trecho que eu entendo que é o mais interessante, que tem algo de inovador, e daí eu vou discutir sobre isso com vocês aqui durante essa live. Na minha pesquisa, para que eu pudesse selecionar 40, eu devo ter lido mais de 100, 200 decisões. E excluí, claro, algumas que eram repetitivas. E nessa pesquisa, eu me deparei com situações que envolviam receitas tributáveis também, pessoal. Então, não só o crédito, né, a hipótese de crédito, se é possível, se não é, mas algumas receitas que eu percebo que no dia a dia as empresas desconhecem ou esquecem, né, ignoram aquela receita como tributável pelo PIS/COFINS. Então, alguns cuidados vinculados à receita eu vou comentar com vocês hoje aqui também, dentro da nossa live, tudo bem? Deixa eu ver aqui, o pessoal falou mais alguma coisa. E se as empreendedeiras forem locadas, tem direito a crédito, né? A gente também vai falar sobre isso. Temos decisão de tomar crédito nas mercadorias para revenda sem tirar o ICMS a recuperar, uma vez que foi vedado pela IN 1911. E sobre a base de cálculo do ICMS? Fiquei confusa, ainda tiramos o PIS/COFINS da base? Muito bem, gente. Vamos lá. Eu vou responder essas 3 perguntas e daí depois eu vou começar a analisar aqui as decisões que eu trouxe para que a gente conversasse. Primeira questão, a empilhadeira, né? O combustível usado na empilhadeira. Esse crédito do combustível, ele é classificado dentro da linha de insumos. É importantíssimo, na hora de definir o crédito, pessoal, que a gente selecione em que linha de crédito a gente vai lançar. Por quê? Porque dependendo da linha que a gente escolher, é um critério diferente. Então, o combustível, para que ele gere crédito, ele tem que estar lançado na linha de insumos. Insumos só se aplicam para indústrias, né? E para prestadores de serviço. A jurisprudência majoritária no CARF não permite crédito na linha de insumos para revendedores, para comércio, ok? Bom, e daí insumo utilizado numa empilhadeira que está sendo utilizada na produção. Sim, gera crédito, ainda que essa empilhadeira seja alocada, porque o crédito sobre o combustível, ele diz, né? Bens ou serviços, nesse caso é um bem, utilizado como insumo na fabricação de bens destinados à venda. Então, nesse caso, é um insumo utilizado na produção. Não necessariamente precisa ser um ativo imobilizado próprio. Esse não é um requisito que a legislação impõe, tudo bem? A segunda pergunta foi sobre a IN 1911, né? A IN 1911, ela faz, não é que ela faz a exclusão, ela deixa de mencionar o ICMS próprio da operação. É importante a gente lembrar desde o início, pessoal, que instruções normativas não são a lei, né? Tanto que nós tivemos claramente a decisão do STJ no ano passado reconhecendo a ilegalidade das INs que estavam vigentes até então, que era a IN 247 de 2002 e a 404 de 2004. Então, IN não é lei, ela não tem capacidade de dar direito nem de tirar direito. Ok? E a lei 10.637 de 2002 e a lei 10.833 de 2003, ela prevê que a base de cálculo dos créditos, no caso das aquisições de mercadorias para revenda, no caso de insumos, né? Ela vai ser o valor de aquisição, né? Valor de aquisição é o valor da compra.
E nisso você tem dentro do valor da compra o ICMS embutido dentro do preço. Então eu particularmente não vejo nenhuma modificação na questão da base de cálculo do crédito, muito embora a IN ela tenha sido omissa ao mencionar o ICMS próprio da operação que está dentro do preço da mercadoria. Tudo bem? E daí a última pergunta, né, dessas 3 que eu mencionei, era sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Esse não é o nosso tema principal da nossa live, mas anotem aí a data, né? Save the date, dia 1º de abril desse ano, né? O dia da mentira. Será o dia em que o STF, espero eu, vai julgar os embargos de declaração que foram apresentados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E nessa decisão nós esperamos que o STF se manifeste a respeito da possibilidade de exclusão do ICMS destacado ou em relação ao ICMS recolhido. Eu espero que seja o destacado, né? Nós todos esperamos que seja o destacado. E também vai se manifestar... Deu uma parada aqui. Também vai se manifestar em relação ao pedido de modulação de efeitos que a Procuradoria pediu, né? Que significa modular efeitos. Significa que para quem entrou com a ação de exclusão até a data do julgamento, lá dia 15 de março de 2017, teria garantido o direito de recuperar os últimos 5 anos pagos indevidamente. Para quem não entrou com a ação, se tivermos a modulação, a gente só teria direito a deixar de recolher sobre o ICMS a partir do dia 15 de março de 2017, que já faz tempo também, né? Já completamos 3 anos aí da decisão. Então, quase que essa modulação de efeitos vai deixar de ter efeitos, a própria modulação, né? Ok? E daí aqui o pessoal, né, foram várias outras perguntas aqui na sequência sobre o crédito de PIS/COFINS, crédito de insumos, controle de pragas, detetização, sim, né? Reconheceu todos esses gastos que você está mencionando, sim. Especialmente na indústria alimentícia, em algumas indústrias que demandam mais ainda esse gasto, mas não só, em todas. Créditos extemporâneos também, né? Pessoal da Norte Consultoria Empresarial, sim, é possível. Devo tomar crédito na compra do milho de pessoa física para revenda. E a gente precisa ver a legislação, porque o milho, ele é alíquota 0, né? Então, precisa ver se tem um crédito presumido nessa situação, Juliana. Eu vou ser bem sincera, eu não sei todos os créditos presumidos de cor, mas, salvo engano, a gente tem previsão de crédito presumido para as aquisições de cerealistas, né? Precisaria avaliar um pouquinho melhor, tá bom? Sobre o material da primeira live e nem da segunda, não entendi muito bem cá, Cristiane. A primeira live, né, na verdade o material foi enviado para todos aqueles que preencheram um formulário. Vocês colocavam um e-mail lá no formulário e daí era enviado para vocês por e-mail, né? A equipe aqui da APG manda para todo mundo, tá? O pessoal da APG Treinamento está assistindo a live. Eu vou pedir para eles postarem para vocês aqui dentro do nosso chat o telefone. Aqueles que quiserem receber o material, pode mandar uma mensagem lá no WhatsApp, que é da equipe, e daí eles encaminham para vocês o material, tanto da primeira, para quem não recebeu, quanto da segunda, né? O número, se vocês quiserem marcar, eu anotei aqui também, 015, né? O número. E o telefone 98-103-2278, tá? Então, DDD 15, número 98103-2278, tá? Então, aí vocês podem mandar uma mensagem lá e falar, pessoal, quero receber o material, né? E daí o pessoal encaminha para vocês, tá bom? Já vi aqui o pessoal postou, né? Contratação de engenheiro para acompanhar o projeto, permite crédito, a gente precisa delimitar, Ferraz, se esse engenheiro ele vai estar fazendo por exemplo, uma melhoria na produção. Eu já vi um precedente do CARF favorável a isso. Contrata uma pessoa jurídica, né? Um engenheiro, não pessoa física, uma pessoa jurídica, uma empresa de engenharia, para ela reestruturar sua produção. Então, ela vai, por exemplo, mudar as máquinas de local,
né? Para tornar a sua produção mais eficiente. Já vi decisão do CARF favorável ao crédito sobre essa despesa da equipe de engenharia que está otimizando a sua produção. Agora, a sua pergunta, Ferraz, também pode fazer referência ao engenheiro que vai ser custo da construção, né? Na edificação, na benfeitoria. Se você contratou uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica, esse custo, né, esse valor, vai ser ativado como uma benfeitoria, entendo que gera crédito também, tá bom? Nesse caso, gera crédito inclusive se você for um comércio, porque daí a gente está falando da linha de benfeitorias e edificações e não da linha de insumos. Daí que eu renovo para vocês a importância da gente saber em que linha de crédito nós vamos classificar o nosso crédito, porque se a gente erra nisso, tudo que vem depois fica errado, né? Por isso a importância da gente saber escriturar o crédito dentro do PIS/COFINS. Se a gente errar onde nós vamos lançar no EFD Contribuições esse crédito, muda toda a regra de crédito, porque os critérios são diferentes. Tudo bem? Tá? Bom, os números estão aqui, bastante gente, né, mandando aqui um número repetido, né? Fiz o curso de ICMS e amei, recomendo muito. Ah, que legal, delícia, olha o coraçãozinho para você. Ficam todos convidados aqui a fazer parte do nosso grupo, né, do nosso corpo de alunos da APG Treinamentos, né? Vamos lá. Pessoal, eu vou dar uma pausa nesse minuto aqui das respostas, tá bom? Eu vou na verdade me ater aqui aos precedentes que eu selecionei e daí ao longo aqui do nosso tempo eu vou retomando aqui as perguntas de vocês, tudo bem? Se eventualmente eu não responder de imediato, repliquem de novo a pergunta na sequência pra gente poder ir trabalhando aqui o material, tudo bem? Então vamos lá. Primeira decisão que eu peguei aqui é uma decisão que impede o crédito sobre seguros para armazenagem de mercadorias. Então, o que é essa situação? Despesas de seguros na armazenagem de mercadorias não são insumos do processo produtivo, pois são arcadas após o seu encerramento. Então, a gente pode aproveitar aqui e falar já a respeito do crédito sobre armazenagem de mercadoria. Esse crédito, pessoal, está previsto na legislação, no artigo 3º, né, da Lei 10.637 e também da Lei 10.833, lá no artigo 3º, no inciso 9º, inciso 9, diz lá, armazenagem de mercadoria. Esse crédito é possível. Ah, Ana, você está dizendo que então, sempre que eu tiver aquela nota de armazenagem de mercadoria, né, sabem qual a operação é? Aquela remessa para o armazém, né? Você manda a mercadoria para o armazém para que fique mais perto do seu cliente, né? O faturamento seja mais rápido. Ao final do mês, essa empresa de armazenagem vai te emitir uma nota fiscal cobrando esse serviço. Essa nota te permite crédito, tá bom? E esse crédito, ele é permitido para a indústria, também é permitido para o comércio e também é permitido, que no caso do prestador de serviço não tem armazenagem de mercadoria, né? A princípio. Ou poderia até ter, né, uma armazenagem de mercadoria usada na prestação de serviço, né, algo assim, ok? Tá? Mas aí o seguro, se você contratou um seguro para armazenagem dessa mercadoria, nessa decisão do CARF eles entendem que não é possível. Por quê? Porque não é armazenagem propriamente dito e ao mesmo tempo não é insumo, porque insumo é só aquilo que acontece no processo produtivo, não depois que o produto já está acabado. Muito bem? O segunda decisão que eu selecionei aqui pra gente, frete de peças de reposição em garantia. É possível eu tomar crédito do frete que eu contrato para mandar peças para reposição no meu cliente em garantia? No entendimento do CARF, pessoal, não. Tá? Eles estão dizendo o seguinte, o frete que permite crédito na saída, na venda, é o frete da venda. Então, quando você está mandando peças para reposição no seu cliente em garantia, é uma operação de venda? Na visão do fisco não é, e também nós sabemos que não é, porque reposição de peças em garantia é uma coisa, venda é outra. Então, o entendimento do fisco é que
Se você remete mercadorias, né, para repor no seu cliente em garantia, ali você não tem uma operação de venda. E daí, por não ser uma operação de venda, não existiria amparo legal para você creditar PIS/COFINS sobre a sua despesa do frete para remeter essa mercadoria para lá. Tudo bem? Então, eu menciono para vocês aqui essa decisão também, tá? Uma decisão que não trata diretamente de créditos, pessoal, mas que eu achei interessante. Sempre vem uma dúvida sobre retenções na fonte. Vocês sabem do que eu tô falando? Retenção de PCC ou a retenção da CSRF? Estão entendendo o que eu tô falando? Se puderem mandar um coraçãozinho aí para eu poder ter certeza se vocês estão sacando o que eu tô falando. Retenção de PIS, COFINS e CSL nas notas fiscais que você toma de serviços. Notas de entrada, né? Você contrata o serviço de terceiros e daí você retém PIS, COFINS e CSL nessas compras, né? Nesses serviços tomados. Nessa situação, pessoal, tem a dúvida sobre quando que o meu fornecedor, né? Aquele prestador de serviço, né? Eu presto serviço para uma outra empresa. O meu serviço está dentro da lista de serviços sujeitos à retenção. Vocês sabem aonde está essa lista? A lista ela é mencionada no artigo 30 da Lei 10.833 de 2003. O artigo 30 se remete ao regulamento do imposto de renda. Então, aí ele tem uma lista lá de serviço. Imaginemos que eu sou a prestadora desse serviço, o meu serviço está incluído dentro da lei. O meu cliente, pessoa jurídica, vai ser obrigado a reter PCC, que é o PIS, COFINS e CSL, né? 0,65% de PIS, 3% de COFINS, 1% de CSL. E daí vem a dúvida para mim, que sou a prestadora de serviço. Quando é que eu posso deduzir, compensar aquele tributo que o meu cliente está pagando por mim? E daí eu achei, nessa minha pesquisa, eu encontrei essa decisão. E o CARF disse o seguinte, vou até ler para vocês aqui. As retenções efetuadas e informadas pelas fontes pagadoras em DIRF devem ser deduzidas do PIS e da COFINS devida, caso não haja indícios da inveracidade das informações prestadas. Então, o que está dizendo aqui? Que quando a gente sofre a retenção na fonte, né? Quando eu recebo a menor porque aquele tributo foi descontado do meu pagamento, a partir daquele momento eu já estou autorizada a lançar a compensação dentro da minha escrita fiscal. E daí no ano seguinte, né? Nós estamos aqui, acabamos de passar o prazo da DIRF. Eu tenho que pedir o informe de rendimentos. Na verdade, eu consigo até tirar esse informe de rendimentos pelo ECAC. E daí eu concilio se aquilo que eu excluí no ano passado confere com o informe de rendimentos que foi entregue pelas fontes pagadoras na DIRF. Tudo bem? Então tá aqui essa decisão para vocês também no material. Tá? Que mais? Aqui, uma decisão recente do dia 29 de janeiro que trata das despesas com as taxas das operadoras de cartão de crédito. Então, quando o seu cliente vende a mercadoria e ele passa na maquininha do cartão Visa, Mastercard, as operadoras de cartão, a operadora de cartão de crédito desconta um valor, né? Ele cobra uma taxa por ter feito a intermediação dessa venda. E daí existia bastante dúvida sobre, será que essa despesa que eu tenho com a taxa que eu pago para a administradora do cartão, será que ela me gera crédito? Né? Muitas vezes no varejo, né, no comércio, essa despesa é muito comum. E daí o CARF se manifestou aqui no dia 29 de janeiro, dizendo que essas despesas elas não geram direito a crédito, né? Mas quero colocar aqui para vocês uma situação que envolve uma reflexão mais apurada. A gente teve recentemente uma decisão do STJ, portanto, Poder Judiciário, que é o poder que ele sobrepõe o CARF, né? No caso,
O STJ tem uma força normativa superior às decisões do CARF e eles permitiram crédito para uma empresa vinculada à taxa de administração do cartão de crédito. Então, assim, veja, o CARF está dizendo que não pode, mas a gente já viu um precedente judicial de que pode. Então, a gente tem que avaliar o risco aí, do crédito ou não, tá? Quais opções a gente tem? A opção é não tomar o crédito. Vou ser conservadora, não quero correr risco algum, então eu não tomo crédito. Essa é uma opção. A opção 2, eu quero aproveitar o que é de direito, mas não quero correr o risco, né? Eu quero brigar pelo meu direito, mas mitigando o meu risco. Então, a minha sugestão é ajuize uma ação judicial, para você se prevenir, sem riscos de você ser autuada, mas garantindo a você o direito de buscar esse crédito. E a terceira hipótese é, não, Ana, eu acredito que vai prevalecer o crédito judicialmente, então eu já vou lançar esse crédito. E daí eu assumo o risco de que, se numa eventualidade eu for fiscalizada, eu vou exercer o meu direito de defesa administrativo, depois vou levar essa demanda para o judiciário. Tudo bem? Então é isso que eu recomendo no que se refere a despesas da taxa de administração de cartão de crédito. Vou dar a minha opinião pessoal aqui, né? Essa decisão do STJ que permitiu o crédito da taxa de administração de cartão de crédito, pessoal, a meu ver, ela tá errada. Pensando sobre o ponto de vista objetivo da lei. A lei não prevê que a atividade comercial terá direito a crédito sobre os insumos utilizados na atividade comercial. Insumo é aquilo que tem a essencialidade, né? Tem a relevância para a atividade empresarial. Se vocês estiverem com a legislação em mãos, vocês vão observar que o crédito sobre insumos ele é restrito à indústria, é restrito à prestadora de serviço. Então, a meu ver, quando o judiciário permite crédito sobre insumos para uma atividade comercial, ele está inovando na legislação. Ele está criando um crédito que a legislação não previu. Então, por isso que se a gente for pensar tecnicamente, a meu ver, existe um desvio no sentido da atuação do Poder Judiciário aqui. Muito embora eu entendo que o comércio tem sim despesas que são essenciais para a atividade, não é isso? Existem essas despesas para a atividade comercial e eu acho até justo que a atividade comercial tenha esse direito a crédito. Mas quando eu me volto para a legislação, para o texto de lei, eu não consigo verificar ali a possibilidade de crédito na linha de insumos para atividade comercial. Eu acho que para a gente ganhar e defender esse crédito, a gente tem que fugir um pouco do texto legislativo. E daí, quando a gente foge, nós estamos inovando. E, não, a meu ver, não cabe ao Poder Judiciário inovar, né? Criar um crédito que a legislação não previu, ok? Então, eu só estou dando minha opinião, mas respeito, e inclusive no meu papel de jurista, né, que trabalho com direito, eu entendo que, claro, todas essas posições são defensáveis e tem muito mérito, muito fundamento, ok? Vamos lá. Tem mais uma decisão aqui interessante. Quando o STJ trouxe o conceito de insumos, né, ele mencionou, a meu ver, erroneamente, todas as despesas, os custos e encargos que são essenciais e relevantes, e daí eu acho que o STJ errou, quando ele mencionou atividade empresarial, atividade econômica. Vejam, gente, insumos não é qualquer custo, qualquer despesa, qualquer encargo da atividade econômica. Insumo é custo, despesa e encargo da atividade produtiva, da atividade de prestar serviços. Então, quando eles pegam a ementa da decisão e mencionam atividade econômica, eles induzem o contribuinte ao erro. Por quê? Porque o comércio também tem atividade econômica. E o comércio tem
bens, despesas, encargos e custos que são essenciais e relevantes à atividade econômica comercial. Percebem? Que daí a decisão judicial do STJ, que seria para nos ajudar a esclarecer, mitigar as polêmicas, né? Aumentar a segurança jurídica, acaba por trazer mais discussão, né? Então aí muitos contribuintes passaram a entender que todas as despesas da atividade econômica essenciais e relevantes para a atividade econômica como um todo, tudo isso permitiria crédito. Tá errado, não é isso. Se você pegar a decisão e ler ela na íntegra, você vê que não. O STJ ele é expresso ao dizer que atividades administrativas, né, os gastos que você tem no setor administrativo não geram direito a crédito. Os gastos que você tem no setor comercial não geram direito a crédito, né? Equipe de vendas, por exemplo. Os gastos que você tem com o jurídico, os gastos que você tem com a contabilidade não geram direito a crédito. Por quê? Porque não são gastos vinculados ao seu processo produtivo. Aí, esses dias, eu me encontrei com um aluno, né, numa aula. E esse aluno comentou comigo: professora, nós somos um escritório de advocacia, nós apuramos o PIS/COFINS no regime não cumulativo, somos do lucro real, e nós contratamos um serviço de advocacia de um outro escritório, uma outra pessoa jurídica. Daí eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Um escritório de advocacia, atividade dele é a advocacia, subcontrata outro escritório de advocacia. Nesse caso, esse crédito é permitido ou não é? O que vocês acham, gente? E aí? Ninguém quer se manifestar? Nesse caso, pessoal, de advocacia contratando outra empresa de advocacia, o crédito é permitido sim. Por quê? Porque ali é insumo. Um escritório de advocacia subcontratando outro escritório de advocacia, esse outro escritório, ele não é insumo da prestação de serviços jurídicos, pessoal. É porque a atividade da prestação de serviço jurídico, ela está terceirizando a própria atividade fim. Então, ali, a advocacia é insumo creditável. Enquanto que para uma empresa, por exemplo, que é de produção de leite, o advogado, né, a prestação de serviços jurídicos não é insumo. Porque como é que aquele insumo, o advogado, contribui para produzir o leite? Não contribui. Entendeu? Ficou claro para vocês? Por isso que não significa que nunca o serviço jurídico vai gerar crédito. Ele pode gerar crédito se ele for o meio através do qual você presta o seu serviço. Se eu sou um escritório da advocacia e eu presto o serviço de advocacia subcontratando outra pessoa jurídica para executar esse serviço, vocês concordam que isso é insumo da minha atividade? Ele é essencial para que eu execute a minha atividade de prestação de serviço, entenderam? Porque o que eu entrego é aquele serviço de jurídico, da assessoria jurídica. Ficou claro, pessoal, para vocês isso? Então, entendam que o papel do jurídico, quando ele é subcontratado por outra empresa de jurídico também, ali existe uma relação de insumo, sim. É diferente do serviço jurídico numa empresa que é de outra atividade, num comércio, numa indústria de ferramentas, com outro escopo. Então, falar de insumo pressupõe, antes de mais nada, saber qual é a atividade fim da empresa. Porque é partindo dessa atividade fim que a gente consegue saber qual é o insumo necessário para executar aquela atividade. Por isso que tem gastos que para uma empresa vai gerar crédito e para outra não. E tudo bem, é lógico, na verdade, né? Tem uma lógica por trás desse raciocínio, ok? Olha lá, né?
O Edilúcio perguntou, no caso de uma indústria de confecção, contratando uma outra empresa para fazer essa confecção, sim, com certeza. Gera crédito, desde que seja outra pessoa jurídica, tá bom? Sim, com certeza, tá bom? Olha lá, uma empresa de contabilidade contrata uma empresa de advocacia para um serviço tributário. Eu entendo que se o que a contabilidade vende é o serviço tributário feito, por exemplo, vamos imaginar, contabilidade vendeu um projeto de revisão fiscal de crédito de PIS/COFINS. Então é isso que eu vou te entregar. Aí para o cliente eu preciso entregar um relatório jurídico de suporte. E daí eu contrato um outro advogado, pessoa jurídica, que vai elaborar esse relatório jurídico de suporte, que é parte integrante do meu serviço fim. Gera crédito? Sim, com certeza. Ok? Muito bem, vamos lá. Vou passar para a próxima aqui. Então, eu estava falando para vocês sobre não permitir crédito sobre despesas administrativas e comerciais. E é exatamente o que o CARF fala em uma das decisões que eu estou mencionando aqui para vocês, né? E daí, nesse caso aqui, a gente estamos falando a respeito de insumos, né? Insumo é tudo aquilo que a gente usa dentro da fase produtiva. Produção, então o produto tem que estar em elaboração. O produto acabou, ficou pronto, já terminou o processo produtivo, pessoal. Não há que se falar mais em insumo. Nós temos o quê? Outras despesas posteriores à produção, né? Quando você termina, finaliza o produto, você não tem mais custo de produção. Você não adiciona mais custo ao produto. Você tem o quê? Despesa de vendas, despesa de logística, né? Enfim. Então, o produto finalizou, a gente não fala mais em insumos. No entanto, a gente tem tido alguns precedentes do CARF permitindo crédito sobre embalagens de transporte. Sabem a diferença entre embalagem de transporte e embalagem de apresentação? Embalagem de transporte, pessoal, é a embalagem que aliás, a embalagem de apresentação é a embalagem que apresenta o produto. Então, é a embalagem que faz parte do custo, né? Tá lá no bloco K, né? Então, é aquela embalagem que tem os dados do produto, identifica o nome, a especificação, o peso, tudo aquilo é embalagem de apresentação, faz parte do produto. Então, crédito sim, com certeza, aquilo é insumo, custo direto de produção. Mas a gente tem a embalagem de transporte, que é aquela embalagem que a gente usa depois, né? Lá na logística, pode ser o pallet, pode ser o plástico que envolve a carga, pode ser um saco, né? Uma big bag, que é muito usado esse termo dentro das decisões do CARF. Quando que a embalagem de transporte tem sido entendida, pessoal, como uma embalagem creditável? Quando o produto depende dessa embalagem de transporte para ele se manter com a qualidade que ele tem que ter. Então, eu vou dar um exemplo. Sorvete. Nós somos uma indústria de sorvetes e a gente produz o picolé lá, né? E daí, imaginemos, o picolé, ele tem a embalagem do picolé. Aquela embalagem é embalagem de transporte. Mas eu posso transportar o picolé sem colocá-lo no isopor, por exemplo? Posso. Aquele produto vai chegar no cliente da mesma forma como ele foi produzido, com a qualidade que ele tem que ter? Não vai chegar, não é isso? Então, eu preciso de uma embalagem de transporte que vai garantir que aquele produto chegue ao cliente final tal qual ele foi feito para ser. Nesse caso, o CARF tem entendido que a embalagem de transporte é insumo. Por que é insumo? Porque ela é essencial para que eu mantenha, digamos, o produto produzido tal qual foi. Então, todas as vezes em que a embalagem de transporte ela é um requisito obrigatório para manter o produto na qualidade, na especificação para o qual ele foi produzido, essa embalagem de transporte, muito embora ela não seja mais custo direto de produção da mercadoria, ela vai permitir crédito também. Então, não é qualquer embalagem de transporte. É a embalagem de transporte que é requisitada por conta do produto, para que ele chegue ao cliente final na forma como deve chegar. Entenderam isso? Tudo bem? Mesma coisa um medicamento, né? Precisa estar com armazenagem específica, é isso. Ok? Então, tem essa decisão aqui também, tá? Vamos lá.
Ah, uma decisão interessante aqui também. Dispêndios com resíduos industriais, efluentes. Já ouviram falar? Quem sabe o que é um efluente? Um resíduo industrial. Pessoal, quando a gente faz a produção, muitas vezes gera um resíduo dessa produção, né? Uma água suja, né? Geralmente é a água ou algum tipo de resíduo das máquinas mesmo, né? Você coloca lá, por exemplo, a ferramenta dentro de um tambor e daí ali você põe ácido, põe vários produtos e a ferramenta ela é ali, né, batida dentro daquele ácido e aquela água lavada depois. O que você faz com essa água? Você pode simplesmente descartar no meio ambiente? Não, né? Não pode. A gente não pode descartar. Nós temos, na verdade, que cuidar, né? Tratar, que é o que a gente chama de tratamento de efluentes. Já existem muitos precedentes favoráveis do CARF a esse crédito. E vejam, é um resíduo posterior à produção. O tratamento do efluentes não está dentro da fase produtiva e ele gera direito a crédito porque é entendido como um resíduo que compõe a produção, né, ainda que na fase final. Então, os gastos que você tem no tratamento de efluentes permitem sim crédito, tá? Decisão aqui do CARF para vocês favorável. Que mais? Aqui tem uma decisão, eu vou até ler esse trechinho da decisão porque ela é interessante. Olha o que ela fala. Os dispêndios em que o industrial incorre para remover ou tratar os resíduos do processo compõem o respectivo custo de produção. Até coloco aqui uma ressalva, porque não, né? Não compõe diretamente, não. Mas não importa se é custo, se o custo é causa ou se é um efeito da atividade fabril. Interessa apenas que seja pertinente à atividade fabril. Não importa tampouco se o tratamento é exigência de norma jurídica ou se, ao contrário, constitui uma responsabilidade que a própria empresa se atribui. Ele está dizendo, não importa se o tratamento daquele resíduo industrial ele é uma obrigação por lei ou se é uma liberalidade da empresa. Eu quero tratar, eu quero fazer, não importa, não preciso ter uma lei que me obrigue. Ainda que não tenha lei alguma, eu poderia tomar o crédito desse gasto porque ele faz parte, ele é uma causa, né? É uma fase final do processo produtivo. Tudo bem? Pessoal, eu quero aqui colocar para vocês aqui uma ressalva em um aspecto aqui. Deixa eu só arrumar essa questão aqui do nosso aqui da gravação. Quero colocar para vocês, né, nossa live tá ficando quase com 1 hora e daí o Instagram encerra automaticamente, então assim, tô com receio disso. Colocar um ponto importantíssimo para vocês, pessoal. A gente tem tido algumas decisões do CARF, tá aqui no material para vocês, pelo menos 3 decisões, glosando créditos de PIS/COFINS porque o fornecedor foi entendido como inidôneo. O que significa isso? O fornecedor não tinha regularidade fiscal. Ele estava, enfim, cometendo algum tipo de fraude interna, né? De repente, colocou uma interposta pessoa, um laranja no quadro societário, estava comprando sem nota, vendendo sem nota, já estava dando indícios de irregularidade fiscal. Então, veja aqui, olha só, vou ler para vocês essa decisão. Uma delas, né, são 3 que tem no material. Correta a glosa de créditos no regime da não cumulatividade, apurado sobre aquisições de pessoas jurídicas, em relação às quais a administração tributária colheu informações que comprovam serem empresas de fachada, atuando apenas como emissoras de documentos fiscais que artificialmente indicavam serem pessoas jurídicas, os fornecedores que na realidade eram produtores rurais, pessoas físicas. Então, gente, olha o cuidado. O nosso crédito, ele não depende apenas da regra, que a gente conheça muito bem a lei do PIS/COFINS. Nós temos que garantir que nós estamos negociando com fornecedores regulares, idôneos, que existem de verdade. Negociar com fornecedores que são empresas de fachada,
empresas simuladas que não existem, que não têm atividade regular no local que se declaram existir, pessoal, é dar um tiro no pé, porque depois esse crédito, por mais que ele esteja dentro dos créditos possíveis, o fato do nosso fornecedor estar irregular vai inviabilizar o nosso crédito. Então, muito cuidado, por favor, com esse ponto, tá? Tem aqui no material para vocês. Com certeza, essas decisões elas vão aumentar ao longo do tempo. Por quê? Porque cada vez mais o fisco está fiscalizando as empresas. E hoje em dia ninguém mais fica escondido, né? É muito raro uma empresa conseguir se manter na informalidade. Mais tempo, menos tempo, todo mundo é descoberto. E daí, se você concordou em negociar com fornecedores que você já sabia que eram fraudulentos, existe uma grande chance de você ter o seu crédito inviabilizado. E não é tão... não custa lembrar a todos nós que quando você tem um crédito glosado, a multa que vem em cima dessa glosa é de 75% do valor do imposto creditado indevidamente. E se o fisco entender que você estava em conluio, que você participou, que você tinha ciência da fraude no fornecedor e ainda assim continuou comprando dele, escriturando essas notas fiscais inidôneas, ele vai qualificar a sua multa de ofício. Ou seja, no caso de dolo, fraude ou simulação, a sua multa passa de 75% para 150%. Ou seja, dá para ficar ruim, muito ruim a situação da empresa por conta da atuação de um fornecedor irregular. Tudo bem? Então, gente, olha, vou dizer para vocês, tem mais um tantão de decisões aqui que eu selecionei. Olha isso, ó, gente. Olha quanto. Tá vendo aqui? Tudo isso daqui são decisões interessantíssimas para a gente tratar de PIS/COFINS. Essa 1 hora não dá tempo, né? É muito pouco, a gente precisa se encontrar sempre. Então, acompanhem, compartilhem com os colegas o perfil, né? A gente provavelmente daqui uns 15 dias já vai fazer mais uma nova live e eu vou manter tudo isso daqui pra gente discutir cada uma dessas decisões, tá bom? Melhorando cada vez mais. Vou lembrar vocês de uns convites aqui. Peraí, tem aqui os convites, não posso esquecer. Nós temos o grupo de estudos de PIS/COFINS, pessoal. Querem participar do grupo? A gente pode tratar todas essas perguntas que vocês fizeram aqui e eu não pude responder. Entrem no grupo de estudos, eu que coordeno esse grupo. Então lá todo mundo pode perguntar o que quiser e na medida do possível todo mundo ajuda, um responde o outro e eu também. Para participar do grupo de estudos, escrevam mensagem lá para a equipe da PG. Pessoal da equipe, posta aqui de novo o número. Quem sabe o número já posta aqui também. Quero entrar no grupo de PIS/COFINS, tá bom? Olha lá minha mensaginha aqui, ó. Grupo de estudos de PIS/COFINS e de ICMS. Tem o grupo de ICMS também. Então, para quem é do estado de São Paulo, principalmente, né? Mas a gente tem grupos em outros estados também. Tudo lá na mensagem dentro do número da PG, que é aqui o número 98103-2278, 015 98103-2278, tá? Se tiver alguém da turma de Bauru, né, da cidade de Bauru e proximidades, convite para vocês, nós vamos ter uma formação especialista em ICMS aí em Bauru, presencial comigo, euzinha, dia 28 e 29 de março, tá pertinho, vai ser um prazer tê-los lá nessa turma. E convite especialíssimo para quem é de Sorocaba e região próxima aqui. Nós vamos ter a turma Formação Especialista em PIS/COFINS. Tudo isso que a gente viu aqui, só que ao vivo, né? Ao vivo e a cores, olhando no olho, tirando dúvida ali na prática, né? Junto. Aqui para Sorocaba, turma presencial no dia 21 e 22 de março, gente. Para quem é aqui perto, Osasco, por exemplo, tá aqui do lado. Dá para vir para cá, com certeza. E daí me encontrar outros colegas, fazer networking, né, se aproximar. É tão gostoso a gente ter com quem conversar daquele assunto que a gente gosta, que é o PIS/COFINS. Então, dia 21 e 22 de março, nossa turma de Sorocaba de PIS/COFINS confirmadíssima, já tá lotado, muitos alunos já fizeram matrícula, espero encontrá-los aqui. Bom, eu tenho 50 segundos para me despedir. Quero mandar muito coraçãozinho para todos vocês. Aqueles que não conseguir responder as dúvidas, entrem no grupo de estudos e postem a dúvida lá.
Quero fazer um convite para vocês, compartilhem as nossas lives com os colegas, gente, né? Peguem a arte, compartilha, manda para um amigo, fala, ó, pessoal, acompanha a professora Ana, a gente sempre está debatendo lá. Isso é legal porque a gente gera uma rede de pessoas que têm interesse na área. E para a gente poder fazer a gestão eficiente do tributo, a gente tem que conviver com gente da área, tá bom? Então eu deixo aqui o meu muito obrigado. Beijos para todos vocês.